Olá, mais uma vez, nos reunimos para que a gente possa estudar o livro dos médiuns. Hoje a sessão de estudos é de número 11 do ano de 2024. Hoje, dia 20 de março de 2024, nós estamos no capítulo 31, Dissertações Espíritas, onde as comunicações dos espíritos, espíritos superiores, pelo menos quando trata-se do espiritismo, dos médiuns e das sociedades espíritas, são espíritos superiores. As comunicações apócrifas, não, elas são duvidosas. Então, Kardec apresentou dessa assim mesmo, para que pudéssemos avaliar, né? E dando já a indicar que a gente, dando já nos instruir de que a gente tem que realmente avaliar as, eh, todas as comunicações e não aceitar de primeira, né? Então, as dissertações espíritas são de alguns espíritos superiores, já falamos sobre as dissertações espíritas sobre o espiritismo, depois sobre os médiuns e agora sobre as sociedades espíritas. E nesse caso, quando se trata das sociedades espíritas, nós vamos dividir em duas partes, já que ela é bastante extensa para uma única sessão de estudos. Então, é melhor que a gente divida em duas partes. Então, vamos lá. Kardec começa com uma observação, quando trata das dissertações espíritas sobre as sociedades espíritas. Entre as comunicações seguintes, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou endereçadas a ela, ou seja, algumas delas foram de dentro da Sociedade Espírita Parisiense, que é de estudos espíritas, que era a primeira casa espírita, o primeiro centro espírita é, em toda a história. Então, foi lá que Kardec, assim, iniciou essa sociedade, né? Então, algumas foram internamente dado, né, através dos médiuns lá, ou outras vieram de outras partes, né, de outras sociedades espíritas. E outras transmitidas por diversos médiuns, contêm conselhos gerais sobre os grupos, sua organização e as dificuldades que podemos enfrentar. Então, principalmente isso. Kardec já estava naquele momento, naquela ocasião, naquele espiritismo nascente, já antecipando que haveriam algumas dificuldades que os participantes, os trabalhadores, os membros das sociedades espíritas iriam encontrar, né? Então, a primeira é de Santo Agostinho, a primeira comunicação, e a primeira mensagem, né, a primeira dissertação. Por que não iniciais as vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que pudesse dispor-vos à concentração? Então, ele está falando, por que vocês já não tomam isso como hábito, né? Ao iniciar a sessão espírita, a reunião, fazer uma invocação geral, uma prece, né? Para que pudesse, assim, melhorar a concentração. E ele vai explicar melhor isso. Porque é bom saberdes que sem recolhimento só tereis comunicações levianas. Isso explica porque todas as reuniões que a gente faz na casa espírita, a gente começa com a prece, elevando os pensamentos, pedindo a presença de Jesus através dos trabalhadores, dos espíritos superiores, os trabalhadores espirituais. Então, seguindo, ele fala: os espíritos só comparecem onde são chamados com fervor e sinceridade. Então, com aquela fé, com aquela sinceridade, a gente pede a presença dos trabalhadores, dos espíritos elevados. Eis o que ainda não se compreendeu devidamente. Compete a vós, portanto, dar o exemplo. A vós que, se o quiserdes, podereis tornar-vos uma das colunas do novo edifício. Então, nós somos os responsáveis por isso. Nós damos o exemplo, nós iniciamos isso que não foi compreendido devidamente. Então, é muito importante que a gente faça isso voltado para um bom proceder, né?
E aí ele fala, né, que pelo bom exemplo, se a gente quiser isso, a gente vai ser a coluna desse novo edifício. Então nós vamos participar da fundação de um espiritismo sadio, de um espiritismo coerente, né? Observamos os vossos trabalhos com satisfação e vos ajudamos, mas com a condição de também nos ajudardes, mostrando-vos a altura da missão que fostes chamados a cumprir. Então, é de duas vias, melhor dizendo, de duas mãos, essa via, né, essa via que liga nós aos espíritos e eles a nós. Então, eles nos ajudam e nós os ajudamos, né? E eles trabalham com satisfação. É isso que eles colocam para a gente. Se sentem felizes por nos ajudar. Formai um feixe e sereis fortes. Isso é o que sempre Bezerra de Menezes falava. A gente, se fosse comparado a um graveto fininho, esse graveto, ele sozinho, ele é fácil de quebrar. Já um feixe de gravetos, que é a união de todas as pessoas que compõem aquele, aquela sociedade espírita, é muito mais difícil de quebrar, percebe? Então, isso que ele fala, que Bezerra de Menezes falava, né? É, Formai um feixe e sereis fortes. Os espíritos maus não prevalecerão contra vós. Então, eles não vão ter acesso a nós. Seremos protegidos se nós formos realmente dignos, entendermos como uma missão o trabalho nas casas espíritas. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer tolos, os tolos. Então, simples de espírito não são tolos, mas os que sabem renunciar a si mesmos e procurá-lo sem orgulho. Então, humildemente pedir a proteção, amparo, ajuda, aquilo que nós precisamos. Podeis tomar-vos um farol, desculpa, podeis tornar-vos um farol para a humanidade. Olha a importância nossa. Talvez a gente não se dê conta disso. Ah, mas a casa espírita minha é tão pequenininha, tem lá meia dúzia de frequentadores. Não importa, não importa. Ontem tivemos, numa casa espírita que a gente trabalha, né? A gente trabalha mais do que uma, um trabalho mediúnico, onde tínhamos 5 pessoas, 2 médiuns de sustentação, 2 médiuns psicofônicos e um doutrinador, o dialogador. Foi uma coisa fantástica. Eram uns 5 e as comunicações, os trabalhos, os diálogos foram assim surpreendentes, algo assim de não se esquecer jamais. Então, um grupo pequeno de 5 pessoas. O que não resulta disso? Veio depois um amigo espiritual elogiando a gente, como se a gente tivesse algum mérito, né? Já que eles que fazem tudo, nos intuem, trazem os espíritos, ajudam na contenção de alguns que vêm revoltados. Então, eles fazem tudo, protegem a gente dos ataques, né? De espíritos que não querem essas reuniões e ainda agradecem a gente, cumprimentam a gente, elogiam a gente, né? Então, por educação a gente fica quietinho, mas dá vontade de falar, ninguém fez nada aqui, vocês fizeram tudo, né? Então, nós, fazendo um trabalho pequeno que seja, nós vamos compor esse farol para a humanidade, porque alguém nos observa, sempre. Sempre nós temos quem está, sempre nós temos aqueles observadores, né? Aprendei a distinguir o joio do trigo. Então, aprenda a distinguir a erva daninha da planta sadia, da planta útil. Semeai apenas o trigo e evitai espalhar o joio, porque este impedirá que o trigo germine e sereis responsáveis por todo o mal que decorrer disso. Em tempos de comunicação assim aberta e de falarmos assim com o outro lado do mundo, em um momento assim é, online, né, como se fala, ou seja, simultaneamente, o que está acontecendo aqui está acontecendo lá, né? A pessoa está ouvindo a gente do outro lado do mundo.
Então, a gente fica aí propagando coisas que não são adequadas, que não são verdadeiras. Temos que tomar cuidado com isso, porque a gente pode ser responsável por isso, pelo mal que decorrer disso. Então, não vamos semear esse joio, essa erva daninha da informação, né? E de qualquer outro tipo de comunicação que venha a prejudicar alguém. Assim sereis responsáveis pelas doutrinas errôneas que divulgardes. Então, se a gente divulgar qualquer coisa torta, seguramente que nós vamos ter uma responsabilidade sobre isso. Lembrai-vos de que um dia o mundo pode voltar os olhos sobre vós. Então, um dia a gente pode ser o foco de atenção de muita gente. Esforçai-vos para que nada possa empanar o brilho das boas coisas que sairão do vosso esforço. É por isso que vos recomendamos pedir a Deus que vos assista. Então, isso ele fala. Pede a Deus para que assista, né? Aqui, Kardec pede uma fórmula de invocação geral para esse espírito que se comunica, que é Santo Agostinho. Ele responde: olha, sabeis que não existe nenhuma fórmula absoluta. Não existe, não tem isso. Deus é bastante grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Então Deus não vai ficar preocupado com as palavras soltas, o pensamento de estudo. Não acrediteis que seja suficiente pronunciar algumas palavras para afastar os espíritos maus. Não tem isso. Isso é misticismo, né? Guardai-vos, sobretudo, de usar uma dessas fórmulas banais que são recitadas por desencargo de consciência, aquelas preces decoradas, né? Nós temos que realmente pensar nisso, considerar isso. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento e, sobretudo, na unanimidade da intenção, pois aqueles que não se associarem de coração não serão beneficiados, nem poderão beneficiar os outros. Então, a sinceridade de sentimento, né? A intenção conjunta de todos, né? Todos associados com o coração, né? Então, se não houver isso, essa condição, não vai haver benefício nenhum, né? Não vai dar para beneficiar ninguém. Escrevei a vós mesmos. Então, faz. Se quer uma fórmula de invocação geral, escreve aí. E eu vou, e submeta a mim, que eu vou fazer uma revisão. Se o quiserdes, a mim que vos ajudarei. Então, envia para ele, e ele submeter a ele, e ele vai ajudar. E aí vai uma observação de Kardec. A fórmula seguinte de invocação geral foi redigida com o concurso do Espírito, Santo Agostinho, que a completou em vários pontos. Então, essa ficou a invocação, né? Mas vocês vão perceber, você vai perceber que não é nada que não se possa falar de forma, assim, é, simples, sem que haja assim, decorar a, a prece, a invocação. Aí, o que ele escreveu e que Santo Agostinho revisou, ficou nisso. Suplicamos a Deus Todo-Poderoso que nos envie os espíritos bons para nos assistirem, que afaste de nós os que pudessem nos induzir em erro, né? Talvez se nos puderem nos induzir em erro. Dai-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, então, dos impostores, né? Então, verdade e impostura, ou seja, daqueles verdadeiros e daqueles é, que fizerem que não trouxerem a verdade, né? Afastai também os espíritos malfazejos, né, que fazem o mal, que pudessem lançar a desunião em nosso meio suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Então,
Livra-nos desse. Não deixa que se aproximem esses espíritos que vão desagregar o grupo. Se alguns tentarem introduzir-se em nosso recinto, em nome de Deus determinamos que se retirem. Espírito bom, que presidis aos nossos trabalhos, venha instruir-nos e torna-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei que todo sentimento pessoal desapareça em nós ante o pensamento do bem geral. Então, esses espíritos são responsáveis pelas reuniões, são os mentores espirituais. Então, é importante que a gente se refira a ele, né? E pedimos especialmente a fulano, tal espírito, né? Nosso protetor particular, dar-nos hoje o seu concurso. Então, essa é, é a fórmula, né, que eles que prepararam e que Santo Agostinho fez a revisão. Agora São Luís, né, quem dá a comunicação. Meu amigo, deixe-me vos dar um conselho, porque estáis marchando sobre um terreno e se seguirdes o caminho que vos indicarmos, que vos indicamos, não vos perderei. Então a gente está caminhando. Esse é o nosso propósito, seguir adiante, né? Sobre um terreno que a gente não conhece bem, né? Nunca vai conhecer bem. E ele vai estar ajudando, e assim a gente não se perde nesse caminho. Disseram-vos uma verdade que desejamos lembrar, que o Espiritismo é uma moral e não deve sair dos limites da filosofia se não quiser cair no campo da curiosidade. Opa, aí vão ficar, assim, atentos sobre o que ele quer dizer. Deixai de lado as questões científicas. Ué, mas é parte da doutrina espírita. Mas vamos seguir. A missão dos espíritos não é a de resolvê-las, poupando-vos o trabalho das pesquisas. Então, pesquisa é por conta nossa. Os espíritos não vêm para isso. Tratai antes de vos melhorardes, pois é assim que realmente avançareis. Então, primeiro, pensa na sua moral, né? Cresça moralmente, desenvolva-se moralmente, progrida moralmente. E aí é, você vai ter ajuda, né, dos espíritos. Isso foi São Luís, né? Aí, mais para frente, eu acredito que seja o mesmo São Luís, e é ele mesmo, zombaram das mesas girantes, mas jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Quando chegou a doutrina espírita, ou antes de chegar, quem abriu as portas foram as mesas girantes, os ruídos, as batidas, o movimento das mesas. Então, foi isso que chamou a atenção. Então, foi deixado que os espíritos zombeteiros, aqueles batedores, né, como ele chamava, espíritos que não têm compromisso com a verdade, ficaram fazendo é, a maior parte deles, naturalmente, né, esse movimento das mesas, né. Foram eles os vestíbulos da ciência, a porta de entrada, a antessala, a sala que antecede a ciência espírita. Ao passar por elas, devemos deixar os preconceitos como se deixa uma capa. Na época, usava-se aquela capa, que era tanto para proteger do frio, como era algo assim de vestimenta, mais próximo assim de vaidade. Os cavaleiros usavam aquilo, né? Então, os espíritos falam, você deixa os preconceitos como você deixa a capa no cabide, né? Fica de fora dos preconceitos. Eu vos pediria demasiado para fazer de vossas reuniões um centro de trabalho sério, que se ouça, mas que entre vós se compreenda e se ame, né? Desculpa, que, é, que se façam demonstrações físicas onde quiserem. Pode mexer com mesa, pode fazê-las se movimentarem, que por aí se observem, que por aí se ouça, mas que entre vós se compreenda e se ame. Então, entre vocês, sejam unidos, se amem,
né? Isso em primeiro lugar. Depois vai brincar com as mesas. O que julgais ser aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar ou levantar-se uma mesa? O que os espíritos superiores estão pensando, estão vendo, né? Quando a gente fica brincando com mesa, movimentando ela, subindo, descendo. Simples colegiais. É assim que os espíritos nos veem, como estudantes, que ainda somos. Mas estudante, assim, do colegial para baixo, né? O sábio passaria o seu tempo a repetir o ABC da ciência? Ele vai ficar lá atrás, aquilo que aprendeu para o primeiro, ou ele já progrediu bastante e está falando de assuntos muito mais elevados. Entretanto, ao ver-vos interessados nas comunicações sérias, eles vos consideram como homens sérios em busca da verdade. Então, quando a gente está atrás do conhecimento, de tudo, buscando, através das comunicações, coisas sérias e não curiosidades, aí eles falam, esse grupo é sério. Perguntamos a São Luís se ele queria, com isso, condenar as manifestações físicas, e ele respondeu. Então, São Luís, com essa fala sua, não está condenando as manifestações físicas? Ele fala: eu não poderia condenar as manifestações, desde que, se elas ocorrem, é com a permissão de Deus e com uma finalidade útil. Então, nós não podemos ir lá e combater isso, esses movimentos das mesas, porque vem de Deus, é uma permissão de Deus. Ao dizer que elas representaram o vestíbulo da ciência, assinalei o seu verdadeiro lugar e a sua utilidade. Então, quando ele falou, olha, foi antessala, as mesas girantes foram a antessala do, é, do espiritismo, de entrar na doutrina espírita. Então, ele admite isso. Ah, não censuro, senão os que as produzem por divertimento e curiosidade, sem delas tirar o ensinamento consequente. Então, é muito importante isso, que o que ele condena é o divertimento e a curiosidade. O tempo ele é precioso, não podemos ficar gastando aí em brincadeiras. Já foi o tempo que a gente fazia isso com copos, né? Copos que colocava ou parafina para formar desenhos, ou as letras lá para formar palavras, né? Em cima da água, e aquele bando de criança em volta ali, fazendo as brincadeiras perigosas, e com isso podem arrumar um amigo espiritual, mas amigo no sentido de se aproveitarem delas o resto da vida, né? Espírito que não tem o que fazer. Elas estão para a filosofia espírita como a gramática está para a literatura. Para aprender a literatura, tem que aprender a gramática, né? As regras gramaticais. Aquele que chegou a determinado grau numa ciência não perde mais tempo em reestudar as suas partes elementares. Então, não há necessidade de voltar. Ele aprendeu bem, é um sábio, já segue adiante, vai aprender outras coisas, né? E São Luís complementa: meus amigos e crentes fiéis, sou sempre feliz de poder vos guiar na senda do bem. É uma missão que Deus me concede e a qual me dedico, porque ser útil já é em si mesmo uma recompensa. Então, ele já está satisfeito de fazer algo útil. É a recompensa dele, né? Que o espírito de caridade vos una, tanto a caridade que dá com a que ama. Então, tanto a caridade material quanto a caridade espiritual, de sentimentos. Sedes pacientes com as injúrias dos vossos detratores. Sede firmes no bem e, sobretudo, humilde perante Deus. Não estamos vivendo para a sociedade, estamos vivendo para Deus, para Jesus. O que eleva é somente a humildade. Ela é a única grandeza que Deus reconhece. Somente assim os espíritos bons vos atenderão. Do contrário, os do mal se apoderarão da vossa alma,
Bendizei o nome do Criador e vos engrandecereis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo em que aos de Deus. Então, está aí a receita que eles falam, né? Então, seja humilde perante Deus, para que Ele possa te dar o conhecimento que tanto é necessário. Agora, São Vicente de Paulo. A união faz a força, uni-vos para seres fortes, são os gavetos, que se uma vez unidos, nós vamos ter essa, essa força inquebrantável, né? Essa resistência. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas e vai estender sobre a terra sua ramagem benfazeja. Então, o Espiritismo já existe, já começou há 160 anos, e daqui para frente vai ser mais e mais conhecido, mais e mais utilizado a benefício da humanidade, né? E ele faz uma comparação com uma planta que teve raízes, né, profundas e vai colocar todas essas folhas, essa ramagem benfazeja, vai cobrir o mundo. É necessário que vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Então, é muito importante que a gente se precavenha, tenha uma carapaça, né? Uma armadura para que a gente não seja envolvido pela calúnia e pela falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Então, é muito importante isso. Para chegar a isso, uma indulgência e uma benevolência recíprocas devem presidir as vossas relações. Vossos defeitos devem passar despercebidos e as vossas qualidades, somente elas, devem ser observadas. Então, não precisamos fazer propaganda da, do, dos nossos defeitos, mas vamos exaltar, vamos demonstrar, não vamos esconder a nossa bondade, uma atitude de bondade, porque aí vai cativar outras pessoas e outras pessoas vão promover o bem. Assim, ó, bom, vamos lá. Para chegar a isso, uma indulgência e uma benevolência recíprocas devem presidir as vossas relações. Então, a gente tem que ser realmente caridoso, tem que ser benevolente, tem que ser indulgente. Vossos defeitos devem passar despercebidos, já lemos isso, né? A chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os vossos corações. Assim podeis resistir aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável resiste às vagas furiosas. Então, o rochedo está lá firme, vem a onda e bate nele, e bate por muito tempo, por anos, e não acontece nada, ele está lá firme. Então, sejamos assim, firmes, né? Isso foi de São Vicente de Paulo. Agora, nova dissertação é de Fenelon. Meus amigos, esse é interessante porque fala da formação de grupos mediúnicos, né? Meus amigos, querem formar um grupo espírita e eu vos aprovo, pois os espíritos não podem ver com satisfação os médiuns que se conservam isolados. Então, para os espíritos é uma perda de tempo o médium ficar isolado, ficar aí fazendo só brincadeira do copo, né? Ou nenhuma. Na relação com os outros, eles têm mil ocasiões de se esclarecerem quanto ao mérito das comunicações que recebem, enquanto sozinhos estão mais sujeitos ao domínio dos espíritos mentirosos, encantados de verem o médico sem controle. Eis o que vos deixo, e se não estiver dominado pelo orgulho, compreendereis e aproveitareis. Eis agora para os outros. Então, é muito importante que a gente domine o orgulho, tenha compreensão
e aproveite essas oportunidades. Então, a mediunidade não é algo que seja para jogar numa gaveta, esconder num canto, que ela não é assim, não. Ela vem até nós e nós deveremos utilizá-la, aplicá-la, né? E se a gente não faz isso, certamente que tem consequências, né? Porque nós viemos para cá com a nossa anuência, com os nossos cuidados, né? Agora ainda, Fenelon, né? Sabeis realmente, é a segunda parte, né? Sabeis realmente o que é uma reunião espírita? Não, porque no vosso zelo pensais que o melhor a fazer é reunir o maior número de pessoas a fim de os convencer. Então tem lá uma sessão mediúnica e chama todo mundo para ver. Não vai surtir efeito, né? Não vai ser algo que vai chamar a atenção dos incrédulos. Quanto menos pessoas, mais obtereis. Então, quando o grupo é muito pequeno, é maior o resultado. É sobretudo pela ascendência moral que encaminhareis os incrédulos, muito mais que pelos fenômenos. Então, é a pessoa que está brincando com uma outra, né? E aí que é visto, e não uma pessoa que fica puxando o cordão, né? Agredindo o outro da frente. Se entre vós só existirem pessoas dignas, talvez não creiam imediatamente, mas vos respeitarão, e o respeito inspira sempre confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo deve produzir uma reforma moral. Isso a gente já sabe. No livro dos Espíritos consta lá, né, que a gente deve se reformar moralmente. Esse é o princípio, esse é o objetivo do Espiritismo. Que o vosso grupo seja o primeiro a dar exemplos das virtudes cristãs, porque nesse tempo de egoísmo é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar refúgio. Então é ali que a gente deve estar e a partir dali fazer alguma ação, alguma boa ação. Assim deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. De outra vez os darei outros conselhos. E ele vem dar um outro conselho aqui, né? Perguntaste se a multiplicidade dos grupos numa mesma localidade não poderia provocar rivalidades prejudiciais para a doutrina. Então, ter mais de um grupo próximo de uma sociedade espírita, né? Então, a mesma proximidade entre os dois. E se a pessoa não quer trabalhar, é, então, é, havendo mais grupos, é importante que haja união. E é isso que ele fala. Então, é prejudicial a doutrina se tiver esses grupos, vai haver rivalidade? E o Espírito fala: a isso responderei, quer dizer, ele mesmo pergunta, né, e ele responde: a isso responderei que se estiverem imbuídos dos verdadeiros princípios dessa doutrina, verão irmãos em todos os espíritas e não rivais. Então, se a gente seguir os princípios da doutrina espírita, não vai haver rival, não vai haver rivalidade, vai haver união, vai haver amor entre os participantes. Os que vissem outras reuniões com ciúmes provariam estar com segunda intenção, por interesse ou amor próprio, não sendo guiados pelo amor da verdade. Garanto-vos que se pessoas assim estivessem entre vós, provocariam logo a perturbação e a desunião. E Fenelon complementa: o verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Dele se exclui toda rivalidade. Não tem rivalidade, porque esse grupo está preparado. Então,
exclui toda rivalidade que não seja a do bem que se pode fazer. Todos os grupos que inscreverem essa divisa em sua bandeja poderão dar-se as mãos como bons vizinhos, que não são menos dignos por não morarem na mesma casa. Então, não é porque não mora na mesma casa que não são dignos dessa amizade, essa amizade forte. Esse é o exemplo que ele dá. Os que pretendessem ter por guia os melhores espíritos deveriam prová-lo mostrando melhores sentimentos. Que haja luta, pois, entre eles, mas uma luta de grandeza, de alma, de abnegação, de bondade e humildade. Aquele que atirasse uma pedra no outro provaria estar influenciado por espíritos maus. A natureza dos sentimentos que dois homens manifestem, um pelo outro, é a pedra de toque pela qual podemos conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Então, é isso. A gente tem que estar unido. Esse é o escudo. São Luís agora, né? O silêncio e a concentração são as condições essenciais para todas as comunicações sérias. Jamais obtereis essas comunicações quando a atração para as vossas reuniões for apenas a curiosidade. Então, ninguém vai estar em prece, vibrando ou prestando atenção de forma isenta, né? Isso é líquido e certo. Então, a concentração, o silêncio e a concentração tem que estar presente ali. Muitas casas espíritas têm escrito lá, o silêncio é uma prece. É muito antigo isso, né? As casas espíritas colocam, numa tentativa de falar, olha, fique em recolhimento, fique em preces. Não fiquem conversando, principalmente alto, falando de assuntos que não têm nada a ver, né? Não deveis tolerar nenhuma conversação quando os espíritos estão sendo interpelados, quando estão sendo interrogados, consultados, né? O consulta aí, estamos falando na palavra, na verdadeira acepção da palavra, não é consulta de cartomante, né? Às vezes aparecem comunicações que exigem réplicas sérias de vossa parte e respostas não menos graves dos espíritos evocados que se sentem, notai bem, aborrecidos com os cochilos de certos assistentes. Então, até isso Kardec se preocupou e falou, olha, não fiquem aí fazendo conversa paralela, cochichos, tudo isso. Por quê? Nem os espíritos gostam disso. Daí nada se obter de maneira completa nem realmente séria. Os médiuns que se escreve experimenta, desculpa, o médium que escreve experimenta ele também distrações bastante nocivas ao seu trabalho. São Luís. E esse era o nosso tema de hoje. Nós vamos na próxima reunião de estudos, que vai ser de número 12, vai ser no dia 27 de março, nós vamos estar tratando das sociedades espíritas ainda. Nós vamos ver as dissertações espíritas, mas a segunda parte dessas dissertações, que é as sociedades espíritas. Muito bem, esse era o nosso propósito aqui, né? E agora a gente encerra a nossa reunião e agradecemos pela oportunidade que foi dada de estarmos aqui e também de estarmos sendo assistidos por você. Que esses ensinamentos que vêm de Kardec, dos espíritos, possam fazer a diferença na sua vida, que possa realmente vir a calar profundamente no seu espírito ou em você como espírito, para que possa ser aproveitado durante toda a eternidade. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos e abençoe também aos vossos familiares. Que assim seja.